E o meu boa noite vai para o cientista político e professor de Relações Internacionais da Facamp, Pedro Costa Júnior. Pedro, muito boa noite, que bom que o senhor está com a gente aqui hoje. Nós vamos acompanhar as últimas atualizações do conflito e de outros destaques com o nosso correspondente da Jovem Pan News, o Luca Bassani. Já eu passo a palavra para o senhor, mas antes vamos ouvir o resumo do dia. Boa noite de segunda-feira e boa semana a toda a nossa audiência. Começando pela política europeia, nós vemos que o presidente Macron, após ter perdido a maioria absoluta nas eleições legislativas na França no começo de junho, está fazendo uma reforma ministerial. A França segue um sistema de semipresidencialismo, onde o presidente ele é o chefe de Estado e o primeiro-ministro o chefe de governo, esse determinado pela maioria da Assembleia Nacional. Nós temos agora, dos 577 deputados na França, nenhum partido tendo a maioria absoluta, nenhuma coalizão tendo mais do que 289, já que a coalizão de Macron fez apenas 245, sendo o partido com maior proporção em todo o sistema político. A primeira-ministra Elisabeth Borne, antiga ministra do Trabalho de Macron, continua no cargo, mas todos aqueles demais políticos que perderam as eleições legislativas em suas respectivas cidades ou regiões foram substituídos em uma tentativa do presidente Macron de receber menor oposição, principalmente dos dois partidos mais fortes, as duas coalizões mais fortes que cresceram bastante as suas cadeiras nas eleições legislativas. O primeiro é a coalizão da esquerda, que vai desde a extrema esquerda até a centro-esquerda, liderada por Jean-Luc Mélenchon, o candidato que também ficou em terceiro lugar nas eleições presidenciais na França, e os ultradireitistas super conservadores de Marine Le Pen, que também aumentou bastante a sua votação, a melhor colocação do partido desde 1998. Macron tem tentado, entre outras bandeiras, passar algumas das suas reformas econômicas, mas tem sido bastante difícil, já que agora ele não tem maioria absoluta no Congresso. Falando também sobre a guerra na Ucrânia, nós vemos que hoje os ucranianos retiraram as suas tropas na região de Lysychansk, que é uma das últimas cidades que faltavam cair sob o domínio russo. E agora, então, os russos estão completamente dominando a região de Lugansk. Nós falamos sempre aqui sobre a região do Donbass, que é uma extensa área de mais de quase 20% do território ucraniano e mais de 6 milhões de pessoas, que é composta por duas principais províncias, a província de Lugansk e de Donetsk. Lugansk agora com a conquista de todas essas cidades nas últimas semanas, principalmente Severodonetsk e hoje Lysychansk, caiu totalmente no domínio dos russos. Inclusive o presidente Putin, através do Kremlin, parabenizou todos os soldados pelos esforços na libertação, entre aspas, de Lugansk. Nós vemos que passaportes russos já começam a ser distribuídos, além, é claro, da própria utilização do rublo, que mostra que essa anexação está também passando por outros setores na sociedade. O objetivo dos russos agora é partir em direção a Donetsk, essa outra metade, digamos assim, do Donbass, para conquistar todas essas cidades que faltam e também fazer com que essa minoria russa que vive na região esteja também protegida, segundo os objetivos do próprio ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. Muitos acreditam que uma vez que o Donbass esteja concluído, o objetivo dos russos seja continuar através da costa, dominando todas as cidades a partir da Crimeia até Odessa, cidades portuárias importantes e que significam tem grande relevância econômica para os ucranianos, principalmente a partir do escoamento de sua produção agrícola e industrial. Todas as repercussões relacionadas a isso, nós vamos continuar atualizando a nossa audiência em primeira mão. Luca Bassani, de Munique, na Alemanha, para a Jovem Pan News. Obrigado, Luca Bassani. Pedro, vamos lá. Você, como especialista, a gente teve aí essa vitória do exército russo, inclusive o Putin, né? Ele declarou essa vitória, acabou comemorando, né, essa conquista na região leste ucraniana de Luhansk. E ele fala o seguinte para a tropa, fala o seguinte: olha, vamos descansar e aumentar a capacidade de combate. Ele está muito a cavaleiro, muito tranquilo, ou é o temperamento russo durante o conflito que é esse mesmo, mostra uma frieza? Boa noite, William. Boa noite, Fabi. Satisfação estar novamente aqui na PAN. Bom, em primeiro lugar, deixa eu só fazer uma pequena ressalva, né?
com relação à fala do Bassani, aí, com relação às eleições na França, né? O Macron ele vai se mostrando um presidente fraco, vai ser um mandato de um presidente fraco, isso porque o seu parlamento vai ser um parlamento de coalizões onde o seu partido sai enfraquecido. De um lado, a grande vencedora, a grande vitoriosa dessas eleições é a esquerda francesa, liderada pelo Mélenchon, a chamada França insubmissa, e a direita de Marine Le Pen, que foi para o segundo turno e perdeu com a margem, digamos, razoavelmente estreita, né? Ela vem diminuindo a margem desde a primeira vez em que se candidatou. O pai de Le Pen, lá atrás, né, que já ameaçava, e depois essa margem foi diminuindo cada vez mais. Então, o Macron, que nós vemos na imagem aí, ele vai sendo espremido, né, de um lado pela esquerda da França insubmissa, liderada por Jean-Louis Mélenchon, e do outro lado por Marine Le Pen, e a direita. Ele vai fazer, portanto, digamos, uma presidência muito frágil, né, cheia de coalizões. Então, esse é um ponto. Né? Com relação à guerra, entrando na guerra, né, eu vou ressaltar aqui o que nós temos falado desde a primeira hora, né, há dois tipos de análises essenciais na guerra. Né? Nós estamos naquelas análises que, felizmente, têm acertado as previsões, né, de alguma maneira. Né? O que nós temos dito aqui? Né? Que era uma questão de tempo para a Rússia tomar, para o Putin tomar, o Exército Vermelho tomar a parte leste da Ucrânia. Né? E quero fazer também uma pequena ressalva, né? O Bassani sempre muito bem informado, traz as notícias em primeira mão, mas achei interessante a expressão que ele usou, que a Ucrânia retirou as suas tropas. Né? É uma expressão muito utilizada, digamos assim, em toda a imprensa ocidental e atlanticista, né? Mas numa guerra você não retira as tropas. Né? A Ucrânia ela foi esmagada, ela foi retirada. As tropas ucranianas, elas foram varridas de Lugansk hoje. É isso que aconteceu, elas resistiram até onde deu, e agora elas foram retiradas, elas não retiraram a sua tropa. Né? Entre mortos e feridos, houve sobreviventes, é disso que se trata. Né? E há 15 dias atrás, quando eu entrei com vocês aqui na PAN, né, com o Fabi, com você, William, vocês se lembram muito bem, a minha previsão foi a seguinte, foi assertiva e foi categórica. Sergei Lavrov, o chanceler russo, Shoigu, o ministro da segurança russa, deu uma declaração. No máximo, em um mês, nós vamos tomar Lugansk. No máximo. Isso aconteceu 15 dias depois. Né? E é isso que nós vemos hoje. Né? E aí, eu estou de acordo com o que o Bassan traz, esse relato, ele vai de acordo com os nossos estudos, com as nossas previsões, que o próximo passo é terminar a conquista de Donbass, que já está 90% dominado pelos russos. Então, vou repetir, Donbass está 90% tomado pelos russos, Lugansk completamente tomado, né? Eles expulsaram, o termo é esse, eles expulsaram os ucranianos hoje, e depois, aí como completa o Bassani, de uma maneira muito feliz, eles vão até Odessa. Porque qual é o objetivo de Putin, Lavrov, Shoigu e todo o exército russo? É eliminar a saída dos ucranianos para o mar. Né? Se trata disso. Mais uma vez, é importante cravar isso. O Mar Negro é um mar geoestratégico dos russos. É conhecido no campo da geopolítica, o Mar Negro, como um lago russo. Não passa nenhuma embarcação no Mar Negro sem autorização russa. E eles querem estrangular a Ucrânia, impedindo com que qualquer saída do mar possa acontecer. Então, é disso que se trata. Então, o próximo passo, recapitulando, hoje se tomou Lugansk, em breve é tomar o Donbass e depois chegar até Odessa. Fabi, e isso bombardeando o território ucraniano 24 horas, pressionando o tempo inteiro. Fabi, eu te provocava a respeito dessa postura do exército russo. A estratégia deles hoje é bombardear a região que é o alvo
24 horas por dia, destruindo tudo que está naquele território. Boa noite, professor Pedro Costa, também muito obrigada por estar aqui novamente. Sim, William, ele está fazendo isso, e a parte interessante é que ao mesmo tempo que ele expulsa, né, as tropas ucranianas, ele já distribui passaportes e cidadania russa para o pessoal que ficou lá, né, os cidadãos. Então, é interessante porque realmente o Putin está tomando como sua, né, propriedade toda a terra aí do Donbass. E aí eu não gostaria de acertar, assim como o professor com toda certeza, a gente entender a cabeça do Putin, porque, aliás, a gente está falando dos maiores tiranos da nossa época aqui moderna. Mas nós vemos isso com bastante clareza, e creio mesmo que toda a região que faz caminho ali em relação a Odessa tem que ficar sobre aviso, e penso eu que as lideranças dos países que estão tão preocupados aí com a segurança dos ucranianos, né, que verdadeiramente estão, deveriam já até começar a pensar numa possível evacuação desse pessoal, até por uma medida de segurança. Mas a gente não está vendo, infelizmente, nem ONU, nem nenhuma dessas organizações agirem de forma preventiva para amenizar as baixas de civis. O que a gente tem visto, ao contrário, né, eles aumentando aí as armas distribuídas em território russo. E só para fazer um pequeno comentário em relação também ao que o Bassan trouxe da França, eu acho muito interessante quando a mídia, de uma certa forma, coloca a Le Pen como extrema-direita conservadora. A Le Pen tem uma das pautas que não agradaria os conservadores, muito menos os extremados. Ela, por exemplo, ela é a favor do aborto. Então, acho interessante essas denominações já classificando as pessoas, jogando para os extremos, quando elas não são. Não estou defendendo, não tenho nenhum motivo de defender, mas acho interessante isso. Agora, a gente pode dizer que o Putin, por exemplo, se a gente quer colocar algo extremo, o Putin é um extremista, um ditador que não está respeitando os direitos civis, por exemplo, dos ucranianos. Aí eu consigo cravar. E a liderança dos ucranianos não vai abrir mão dessa luta. Inclusive, o próprio presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, ele reconheceu que suas forças se retiraram da cidade bombardeada de Lysychansk, o último reduto ucraniano na província oriental de Luhansk. Neste domingo, ele prometeu recuperar o controle do território perdido com a ajuda de armas ocidentais e de longo alcance. E aí, Pedro? É um sonhador? Acho que você foi muito generoso, William, com o nosso querido Zelensky, né? Ele, na verdade, é uma estafeta, né? Ele é um títere da Casa Branca, digamos assim, da administração Biden, né? Ele vai sustentando a guerra, porque a guerra, ela, do ponto de vista, é uma guerra por procuração, né? Essa é a minha tese. Ela é uma guerra por procuração, ela é uma guerra, na verdade, entre o Ocidente, que tenta se organizar, vai tentando se reorganizar como pode. Nós estamos vendo aí uma busca de expansão da OTAN. A gente vem de uma reunião do G7, depois dessa reunião do G7, uma reunião da OTAN, que busca a incorporação agora da Finlândia e a incorporação da Suécia, de países historicamente neutros, o que vai ao contrário, digamos assim, dos decanos do pensamento norte-americano, ocidental, grandes estrategistas como Henry Kissinger, John Mearsheimer, que defendem exatamente a neutralização desses territórios, inclusive da Ucrânia, né? Quer dizer, a saída para eles dessa guerra era a finlandização da Ucrânia. E o que nós estamos vendo é a ucranização da Finlândia. Ou seja, a política externa dos democratas está num caminho inverso, né? Eles estão falando do expansionismo infinito da OTAN, né? E, ao mesmo tempo, nós estamos vendo a Eurásia se movimentando em outro sentido. Quer dizer, semana passada mesmo, eu vi uma entrevista aí do Marcos Troiro, na segunda-feira, na Jovem Pan. Marcos Troiro é o presidente do Banco dos BRICS, o Banco de Desenvolvimento dos BRICS. O Banco de Desenvolvimento dos BRICS é um banco relativamente recente, é de 2015, teve o primeiro presidente indiano, agora a presidência brasileira, o primeiro vice-presidente foi brasileiro, Paulo Nogueira Batista Júnior,
filho de um grande diplomata, Paulo Nogueira Batista, e hoje tem na presidência um outro brasileiro, né? Agora na presidência, o Marcos Torrico, que vai ficar na presidência até 2025. Então, o Brasil ocupa uma cadeira muito importante. Esse banco ele movimenta quase 200 bilhões de dólares nesse momento, né? E ele falava que o G7 hoje ele tem um aporte de 42 bilhões de dólares, aproximadamente. É isso que o G7 tem hoje. Quem é o G7? O G7, aproximadamente, é as economias mais maduras do mundo. Então, nós estamos falando de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Japão, Alemanha, França e Itália. 42 trilhões de dólares. Mas, ao mesmo tempo, se fala de um E7. O que é o E7? São os 7 emergentes. Quem são os 7 emergentes? Os 7 emergentes são China, Rússia, Índia, Brasil, mais um latino-americano, que é o México, a Indonésia e a Turquia. Qual é o PIB desse E7, William e Fabi? 53 trilhões de dólares. Não 42 trilhões, 53. É o mundo dos emergentes. É um novo mundo. E o Brasil é um país privilegiado, porque o Brasil está nas Américas, mas ele também é um emergente. Quer dizer, é um novo mundo que o Marcos Torrico se referia. Então, eu acho que nós temos que estar atentos a essas novas oportunidades. O tempo é curto hoje. Eu queria agradecer o cientista político e professor de Relações Internacionais da Facamp, Pedro Costa Júnior. Pedro, muito obrigado. Boa noite para você, boa noite, Fabi, e boa noite especial a todos os senhores que estão com a gente aqui na PAN.